E por que ser fortes? Para vencer a confusão desta geração. Eu vos escolhi para ser fortes. E por que ser forte? Para vencer o desespero desta geração. Hoje, quando estava viajando de Recife para cá, na estrada, meu motorista olhou para mim e disse assim: eu vi uma coisa feia lá em Recife, num bairro da periferia de Olinda, e disse: o que você viu? Eu vi uma jovem de 15 anos com 2 filhos, e as meninas da mesma idade, quase todas, já têm filhos aqui e em todo o Brasil. Jovens, eu vos escolhi para ser fortes. E para que ser forte? Para não entrar nesta confusão mundana, se apressar e achar que a coisa é do jeito que a minha cabecinha acha que é, mas aguardar e dizer, como diz a campanha: eu resolvi esperar. Precisa ser forte. Precisa ser forte. E não colocar os bois na frente do carro, mas aguardar em esperança o tempo de Deus agir na vida. Aleluia! A história que nós lemos sobre Agar começa um pouquinho antes, no livro de Gênesis, no capítulo 16. Agar é um excelente exemplo de uma mulher que viveu a desesperança e que só alcançou a vitória no último capítulo da sua vida, porque por toda a sua história ela sempre bateu com a desesperança. Eu não sei se Deus está falando especificamente com alguém aqui esta noite. Eu creio que sim. Meu coração diz que sim. Mas eu quero dizer para você que tem passado por dias em que você olha para um canto, para o outro e se pergunta: Deus, de onde me virá o socorro? E chegou à margem do desespero e disse: meu Deus, toma providência, faça alguma coisa por mim. Eu preciso de uma intervenção tua. Pois muito bem, bichinho de Jacó, ouça a mensagem e a palavra do teu Deus esta noite. Eu estou entrando com a esperança no meio da tua confusão. Enquanto você olha para um lado e para o outro e se confunde, sem saber para onde ir, Deus está intervindo agora. Deus está entrando agora. A palavra dele não é para amanhã, é para hoje, é para agora. Você recebe essa palavra profética? Você acredita e recebe? Levante sua mão direita comigo e diga: eu recebo. Eu recebo. E os que recebem adoram, reverenciam. Mas para Agar, tudo parecia ser desespero. Agar era uma escrava, pelo contexto de Gênesis, bonita, atraente. Sara, esposa legítima de Abraão, embora igualmente bonita, era estéril, não gerava filhos. É aquilo que na minha época de adolescente eu ouvia as irmãs dizerem: terra seca. E eu ficava me perguntando: o que é terra seca? Uma vez eu perguntei à minha mãe: por que para fulana a senhora disse que é terra seca? Ela não é terra. E a minha mãe disse: é porque ela não consegue gerar filhos, é terra seca. E aí eu entendi, mas isso é coisa da nossa cultura. Sarai era um tipo de mulher que não poderia gerar filhos, muito embora até desenvolvesse o ciclo menstrual, uma vez que a Bíblia diz que a ela, aos 90 anos de idade, já se lhe havia cessado o costume das mulheres. Então é importante afirmar que Sara era estéril por um problema interno e não por falta de algum órgão, nem de útero, nem de ovário, nem da trompa de Falópio. Ao contrário, ela tinha os seus órgãos perfeitos, mas por uma outra razão, talvez hormonal, ela não gerava filhos.
Não tente ajudar a Deus. Não tente ajudar a Deus, meu irmão. Diga para a direita, para a esquerda. Não tente ajudar a Deus. Não adianta, meu irmão. Não tente ajudar. Seja um pouquinho mais ousado. Diga para ele assim: Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa. Você precisa da ajuda. Aleluia. Meu velho, entra Agar. O nome Agar no original quer dizer errante, nômade, viajante. Aquela que não tem parada, não tem destino. E Abraão deve ter dado uma única observada em Agar, viu que valia a pena de estar certo, ou aceitar seu conselho, entrou Agar de verdade. E nasceu-lhe aí Ismael, menino jovem, menino saudável, bonito. Os anos então passaram, Ismael cresceu, e aí Agar, por ver a sua filha, seu filho crescendo e sua senhora estéril, começou a desprezar a Sara. E certamente Agar tinha aquele mesmo espíritozinho de Penina. Penina era uma mocreia de primeira. Penina era um tipo de vizinho que nenhum de vocês queiram ter. Se casasse com ela, se enquadraria naquele versículo de Salomão: mulher rixosa e iracunda. A Bíblia descreve ela como a adversária, que ficava provocando a ira. Na minha terra chama futucando. Aqui também, né? Não é aqui mesmo a minha terra. Fica futucando, fica provocando. Sabe aquele que provoca com vara curta? Certamente ela chamou a Ana de terra seca também. E aí agora era a vez de Agar. Tive um filho do marido da minha senhora e ela não pode ter. E aí se achou a rainha da cocada preta. Quando Deus lhe abençoar, não despreze a quem ele ainda não abençoou. Tem uns hinos de vingança por aí que eu sou meio revoltado com esses hinos. Viu? Quando Deus me levantar, vou me ver de pé. Que olha eu aqui, cheguei. Nada disso, rapaz. O Deus que te deu vitória também vai me dar vitória. A vida é uma gangorra. Hoje você está em cima, mas amanhã Deus pode te jogar na lama e me colocar no alto. O meu Deus é assim. Ele tira do pó, coloca no trono, tira do trono, coloca no pó, tira da caverna, coloca no palácio, tira do palácio, coloca para comer grama, tira da grama e coloca no reinado. Alguém mais aqui serve a esse Deus? Se sentiu a gostosona do pedaço. Por cima da carne seca. Ei! Se você tá na bênção, tá de carrinho novo, tá de vestidinho novo, meteu um Luiz XV no pé, entrou na igreja toda reboculosa, calma lá, rapaz. Aí você que tá de chita, um vestidinho de toda semana, e você tá sentindo toda, você comprou um perninho novo, uma gravatinha de seda francesa, acha que já é um tal, que nada, rapaz. Aqui todo mundo é cego. Ficou toda engraçadinha. Diga pra esse crente aí pertinho de você: não se meta engraçadinho, não. Se meta Esse bebê tá engraçadinho. Engraçadinho não. Diga pra ele: não se meta engraçado. Encha-se da graça. Aleluia. Aleluia. Ramanai Charamas. Aleluia.
mandou Agar embora. Falou com o velho, disse: Abraão, meu agravo, a minha vergonha seja sobre ti, ou seja, você é o culpado disso. Manda essa mulher embora, eu sou menosprezado aos seus olhos, e colocou Deus na causa. Se o Senhor julgue entre mim e ti. E aí Abraão lavou as mãos, assim, a tua serva, lava as tuas mãos, faça com ela o que você quiser. Não é sua serva? O que você quiser. Na época, como já disse aqui aos irmãos do culto de doutrina, o servo não tinha poder sobre sua própria vida. Então, seu senhor, o seu dono, era proprietário da sua vida. Podia mandar matar, e isso não era crime. E Sara, o que fez então? Mandou a Agar ir embora. Escute isso. Afligiu-a e, de uma maneira tal, provocou tanto, perturbou tanto, que Agar não aguentou mais, fugiu embora. Pegou o garoto, aí ela já devia estar aí com seus 10 anos, pegou o garoto e foi embora. A diferença entre Ismael e Agar são de 14 anos. E aí ele foi embora. Quando ela estava peregrinando, errante, esse é o seu nome, no deserto, versículo 7, no capítulo 16, vê se merece dar glória a Deus. A Bíblia diz assim: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Olha glória a Deus. Olha lá, em tempo de confusão, vivendo a esperança. Eu estou no deserto, mas eu estou perto da fonte. Oh, glória! Eu estou na prova, mas eu estou junto da fonte. Eu não vou morrer de inanição. Não. Eu estou sofrendo, mas eu estou perto da Oh, fonte. glória! Eu vou entrar em desespero. Eu estou na luta, mas eu estou perto de Jesus. Ele me sustenta, Ele me segura, Ele me aguenta, Ele me levanta, Ele me sara, Ele me cura, Ele me lava, Ele me mantém, Ele me esforça, me renova, Ele me alimenta, seu filho, é o que me garante a vitória. Está comigo na segunda, na terça, no feriado, no dia santo, no dia incrédulo. Ele está comigo, não me abandona. E diz mais uma coisa: eles que estão convosco todos os dias, até a consumação. Todo deserto. Quem aqui está passando por uma prova? Uma provinha, levanta a mão. Uma prova mais difícil, levanta as duas. Aquela prova de torar. Eu vou lhe dar uma sugestão bíblica. Ei, crente da prova, não se afaste da fonte. Aleluia! Rede o pé de perto da fonte. É, Jesus, Essa fonte que aleluia! vem a tua vitória. Mas o anjo aconselhou, ou melhor, deu uma ordem a Agar e disse para ela: Agar, serva de Sarai, de onde tu vens? Para onde tu vais? E ela disse assim: eu estou fugindo da face de Sarai, a minha proprietária, a minha senhora. E olha que conselho do anjo. Às vezes as coisas não são como a gente quer. E o anjo disse assim: volta, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Que negócio terrível. A mulher fugindo porque Sarai estava marcando ela, né? Quando eu era aluno do antigo primário, nos tempos de Melquisedeque, Abraão e Noé, no antigo primário a gente tinha um negócio de marcação. Essa professora está me marcando. Vocês vão falar isso também? Ah, vocês também são do tempo de Melquisedeque, né? Mistério. Está me marcação. Isso é. Está me provocando. Você está de marcação comigo, rapaz?
de modo que ela não será contada de tão numerosa que será. Pois bem, sobre esta promessa, sobre esta palavra, Agar se despediu e voltou para debaixo da mão de Sarai, a sua senhora. Aí a história pula lá para o versículo 20, capítulo 21, onde nós lemos. Lá está Agar, tadinha, debaixo da vara, da perseguição, da marcação de Sara, ou Sarai até então. E o menino foi crescendo, 13 anos de idade ele completou, foi circuncidado. Abraão tinha 99 anos ao ser circuncidado, e Ismael 13 anos, mas ao 100º ano de Abraão nasce Isaac. Portanto, o jovem Ismael já era um rapazinho, tinha 14 anos de idade. E aí, Isaac também foi crescendo e começou aquela competição entre Ismael e Isaac. Aliás, competição que persiste até hoje, porque de Isaac veio Israel, e de Ismael os povos árabes, que até hoje brigam entre si, as 10 nações árabes, que até hoje brigam entre si. Daquela confusão, outra vez Sara intervém. No dia em que nasceu Isaac e foi desmamado, alguns meses depois, o capítulo 21 de Gênesis começa afirmando no versículo 8 que Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Hoje a gente faz festa de aniversário, é o primeiro mês. A época se fazia festa no dia que a criança era desmamada. Por quanto tempo uma criança deixa de mamar? Recomendação médica é 6 meses, não é? No mínimo 6 meses. Se bem que temos bebê aí que mama até 5 anos de idade. Temos paquera aí, já criando cabelo na cara, ainda quer estar pendurado nas tetas das mães. É verdade ou não é? Mãe me dá 10 real. Mãe, rapaz, você já parou de mamar, vai trabalhar. Viu? Mas isso é uma conversa com culto de doutrina. E Agar viu-se outra vez em Abel. Pastor Pedro, era a segunda vez que a mulher sofria. No dia da festa do desmame do filho legítimo de Sara e Agar, do filho da promessa, Isaac, a confusão depois da festa aconteceu. A Bíblia vem dizendo que Sara chegou para Abraão, disse: cara, eu não aguento mais esse menino morando junto com o nosso filho, não aguento mais. Abraão deve ter cruzado os braços. Sabe, não foi você que arrumou esse bicho? Por que não ajudar a Deus? Porque às vezes a gente interfere no plano dele, e é bom quando Deus faz o que Ele quer. Aleluia. Na hora que Ele quer, usando quem Ele quer. Ah, glória a Deus. Eu vou repetir. O bom é quando Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, usando quem Ele quer. Gostou disso? Abraão deve dizer: não foi você que arrumou esse mistério aí, esse quebra-galho? Foi você. E Abraão achou aquela palavra muito dura. Disse: não, mandaram ele embora com um filho de 14 anos. Não, é demais. Você já despediu uma vez, ela retornou. Mas Abraão foi repreendido pelo próprio Deus e disse: não me peças este negócio. Não pareça mal isso aos teus olhos, acerca da tua serva e do seu filho. Em tudo que Sara diz, obedeça, faça, porque eu tenho uma chamada na
tarde. A hora da sua vitória vai chegar. Aleluia. Você precisa aprender a viver a esperança. É no meio da confusão. Esperar quando está tudo bom, barriguinha cheia, tanque cheio, vestidinho novo, sapatinho novo, os meninos tudo de calçãozinho novo, aí é fácil. Mantenha sua fé quando a vaca do curral for arrebatada, as ovelhas da malhada já não existirem, quando houver farinha na panela, só um restinho, quando o profeta perguntar o que é que você tem e você disser assim, só tem um pouquinho de azeite e um restinho de farinha, só dá para fazer o bolo, e o profeta disse, faça o bolo que eu vou comer. Aleluia. Eita, Jesus. Aí eu quero ver o crente dizer, eu confio no Senhor, como dizia Jó. A mulher se levantou por ele e disse, Jó, você está chagado, as crianças morreram, os animais foram destroçados, a casa caiu, Jó, despreza, amaldiçoa esse teu Deus forte. Mas Jó manteve a esperança no dia da confusão e disse, Deus me deu, Deus tomou, todavia, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém está com vontade de glorificar e adorar Deus? Esperança é isso. Esperança não é aguardar quando tudo está bem, não é pegar com o microfone na mão, gravar DVD e sair dizendo espere, espere, espere. Esperar é aguardar com paciência a salvação do Senhor no tempo dele, na agenda dele. Aleluia. Na frente dele, como fez Sara. Aleluia, O Deus. negócio está estreito aqui hoje. Eu nem preparei sermão, irmãos. Eu só fiz aqui, só dei uma olhadinha na Bíblia hoje. Se a palavra é essa. Quem tem crente aqui precisando ouvir isso aqui, né? Eu vou levantar logo as duas mãos. Como eu vou Glória, oh glória. A gente precisa aprender a confiar, irmãos, na hora do vendaval. Na hora do desespero. O esposo doente, o filho doente, a esposa doente. Na hora da chikungunya. Sabe aquela coceira da chão? Parece que está cheio de areia, de teia no rosto, aquela dor de leite. É naquela hora que você diz, hoje eu vou ficar em casa, espera o Senhor, vem para a casa dele, vem adorar, vem dizendo ai, vem dizendo ui, mas vem, aqui Deus te renova, Deus te consola, Deus fala contigo, Deus te cura. Finalmente, Abraão cedeu e despediu a Agar, seu filho, para o deserto de Berseba. Escutem, Abraão deu para aquela serva, numa manhã, bem pela madrugada, pão e água. E disse a ele, vai embora, despediu-a, colocou no ombro de Agar, certamente com pesar no coração, e mandou-a, despediu-a junto com seu filho, e Agar voltou outra vez para onde? Para o deserto. Esse versículo corta meu coração. Versículo 14 do capítulo 21. Diz, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Fazer o quê? Um gole, um pote de água, uma quartinha de água, um pão, um rapaz de 14 anos, menino de 14 anos, come só gigante. Aquele pão deve ter acabado no primeiro dia. Se mãe quer lanche, pão, quer almoço, pão, quer janta, estou com fome, pão. E água. Pão incha, fica fortinho, mas logo você acaba.
dizia o meu rabi. E aí bateu no coração de Agar o desespero. O que fazer nesse dia de confusão? O que fazer? Deserto de Berseba, a criança chorando faminta, e Agar tomou um projeto, uma alternativa, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore qualquer, se afastou a distância de um tiro de arco, em torno de 900 a 1000 metros de distância, e começou a chorar e a lamentar. Era o desespero total. Morrerei no deserto, comigo morrerá o meu filho. Era o fim da esperança. Não havia mais alternativa. Meu patrão não me quer, minha senhora não me quer, meu filho nesse deserto, e agora o que eu faço? Deixe-me lhe dar uma notícia, talvez a notícia mais gostosa que você vai ouvir hoje. É justamente nessa hora, quando a gente diz assim, eu não sei mais o que fazer, e papai se apresenta e diz, eu sei. Aleluia! Glória! Glória a Deus! É nessa hora que a gente diz assim, eu não posso. O Todo-Poderoso se apresenta e diz, eu posso. É na hora que diz, eu não aguento mais. Aí Jeová vem, estende a sua mão e diz, o Senhor pelejará por vós e buscará. Aleluia! Ah, que notícia boa. Foi-se, assentou-se em frente e começou a chorar. E sabe qual era o raciocínio de Agar? Ela dizia, para que eu não veja meu menino morrer, levantou a sua voz e chorou. Enquanto Agar chorava, de um lado, Ismael, 14 anos, chorando no outro, sem água e sem pão, ouviu-se a voz de Deus. Repita comigo, o meu Deus. Meu Deus! Diga com fé, o meu Deus. O meu Deus Ainda fala ainda fala no deserto. no deserto. Aleluia! Glória! Aleluia. Aleluia, Pode Deus! adorar ao Senhor. Glória a Deus. O meu Deus ainda fala no deserto. Aleluia! E ouviu Deus a voz do menino, e o anjo do Senhor bradou. Bradar é gritar, é falar de maneira alta, vociferar, cultural, é tirar todo o fôlego, gritar, bradou desde o céu para Agar, e disse: Agar, o que é que você tem? Não temas. Essa é a primeira palavra para quem vive em tempos de desesperança. O que tens? Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar em que ele está. Está vivendo um momento de desesperança, de angústia. A pergunta de Deus para você é essa: o que é que você tem? Conte-me qual é a sua dor, a sua problemática. Me diga qual é o seu problema. Lembra-se lá do ceguinho? O que é que você quer que eu lhe faça? Aleluia! Já contou para Jesus hoje? O que é que você quer? Já contou?